Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática, falando hoje um pouco sobre as medidas de tempo. As medidas de tempo, elas surgiram para atender às necessidades das pessoas, como entender o período de cultivo e a colheita dos alimentos, ou o momento em que o sol vai nascer ou se pôr. A primeira referência que tem de tempo foi o sol, e os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação ao Sol. Hoje, para medirmos o tempo, usamos os relógios analógicos, os relógios digitais e também o calendário. Existem várias unidades de medida de tempo, como a hora, o minuto, o segundo, a semana, o dia, o ano, as décadas, os séculos e entre outras. As medidas de tempo, elas são as unidades de medida usadas para marcar o tempo no geral. E essas medidas, elas são formadas por padrões que podem ser encontrados facilmente no nosso cotidiano. Como, por exemplo, a gente vê o relógio na tela do celular, o relógio de ponteiro digital que a gente usa no nosso braço, tem os relógios que a gente utiliza como despertadores e entre outros. Alguns instrumentos de medidas de tempo. Atualmente, para realizarmos a marcação do tempo e determinar as horas, utilizamos os relógios digitais ou os relógios de ponteiro. No relógio é possível acompanharmos as horas e os minutos, e em alguns casos também a marcação dos segundos. Existem vários modelos de relógio de ponteiro e também vários modelos de relógios digitais. Qual desses instrumentos de medida de tempo você conhece? Bom, tem a ampulheta, tem o relógio de pêndulo, tem a lua, o cronômetro, tem o relógio de pulso, tem o calendário, o relógio de água, o relógio de sol. São vários tipos de instrumentos utilizados para fazer a medição do tempo. Observe os relógios analógicos e escreva as horas marcadas. A gente pode observar que os relógios analógicos são aqueles relógios de ponteiro. Aí nessa imagem tem 4 relógios e cada um deles está marcando uma hora diferente. Onde no primeiro está marcando 2 horas, onde o ponteiro menor que marca as horas está apontado para o 2 e o ponteiro maior que marca o minuto está apontado para o 12. Toda vez que o ponteiro maior estiver apontado para o 12, significa que a hora é exata. Então, o primeiro relógio é 2 horas, o segundo relógio é 5 horas, o terceiro relógio 8 horas e o quarto relógio 11 horas. Vamos observar o que apresenta um relógio de ponteiro. O relógio de ponteiro ele apresenta o ponteiro pequeno, que é aquele ponteiro que aponta para as horas. Tem o ponteiro maior, que é aquele ponteiro que aponta para os minutos. E também em alguns deles aparece aquele ponteiro mais fino, que marca os segundos. Diante disso, nós podemos concluir que em um dia tem 24 horas. Vamos observar o que tem num relógio de ponteiro. Um relógio de ponteiro, ele tem uma numeração que vai do 1 ao 12. Sendo que esses números eles servem para marcar as horas e também os minutos. A gente pode observar também que entre um número e outro há sempre 5 marcações iguais. Essas 5 marcações elas servem para identificar os minutos. Onde iniciando do 12 para o 1, entre o 12 e o 1 tem 5 marcações. Isso significa que do 12 até o 1 passam-se 5 minutos. Aqui a gente pode identificar que a partir do 12, nesse primeiro ponto, nesse primeiro traço, indica 1 minuto. E do 12 até o 1 vão indicar 5 minutos. Ou seja, cada um desses números vai aumentando 5 minutos. A gente pode observar que do 12 para o 1 são 5 minutos, do 12 para o 2 são 10, e assim sucessivamente, aumentando de 5 em 5.
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Quando chega aos 60, isso significa que completou uma hora completa, porque uma hora tem 60 minutos. A gente pode observar aqui que o 12 representa a hora exata, ou seja, ele vai representar a metade de um dia. Quando dá meio-dia, que for marcar 1 hora da tarde, se for relógio de ponteiro, ele vai para o 1. No entanto, após ao meio-dia, a gente conta a sequência dos números. 12 horas e logo em seguida vem 13 horas. Então, antes do meio-dia, a gente lê os números de 1 a 12 e após ao meio-dia a gente continua a contagem das horas. 13, 14, 15, até chegar meia-noite, que é 24 horas, ou seja, até completar um dia, pois o dia tem 24 horas. É bastante comum a gente realizar a conversão das unidades de medida de tempo, ou seja, transformar a hora em minuto, transformar minuto em hora, transformar semana em dias, transformar semanas em meses, meses em anos e ano em meses. Isso são conversões de medidas de tempo. Mas as mais usuais que a gente vai aprender aqui é a transformação de minuto em segundo, segundo em minuto, hora em minuto. E a gente pode relembrar que em 1 minuto tem 60 segundos, em 1 hora tem 60 minutos e em um dia tem 24 horas. E relembrando também a questão das horas inteiras e de meia hora. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. A hora inteira vai ser quando os dois, o ponteiro da hora estiver apontado para um determinado número e o ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, estiver apontando para o 12. Toda vez que o ponteiro maior estiver apontando para o 12, significa que é hora inteira, ou seja, hora exata. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Quando ele estiver apontando para o 12, você vai identificar a hora apenas observando o ponteiro menor, que é o que indica a hora. Nesse primeiro relógio, o ponteiro menor está apontando para o 6 e o maior para o 12. Isso significa que são 6 horas em ponto. Já a meia hora significa que se passou metade da hora. Se 1 hora tem 60 minutos, então a metade da hora é 30 minutos. Quando é hora exata, o ponteiro está apontando para o 12, meia hora vai estar apontando para a metade do 12, que é o 6. Então, toda vez que o ponteiro do minuto, que é o ponteiro maior, estiver apontando para o 6, isso significa que está marcando meia hora. Aí você vai só identificar para qual número o ponteiro da hora está apontando. Nesse segundo relógio, a gente pode observar que o ponteiro das horas ele está entre o 8 e o 9. Ele saiu do 8, mas ainda não chegou ao 9, então ainda é 8 horas. Se do minuto está apontando para o 6, isso significa que são 8 horas e 30 minutos, ou seja, 8h30. Observe esse relógio. Observe que o ponteiro menor está apontando entre o 2 e o 3. E o ponteiro do minuto está no 9. A gente viu que entre um número e outro são 5 minutos. Se ele já chegou ao 9, isso significa que passou 9 vezes o 5, que vai dar 45. Então, esse relógio está marcando 2 horas e 45 minutos, ou seja, faltam 15 minutos para as 3 horas. Já são 15 para as 3, ou seja, faltam 15 minutos para as 3 horas. Isso significa dizer que este relógio está marcando 2 horas e 45 minutos. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos um pouco sobre as medidas de tempo, como observar as horas no relógio de ponteiro
E também vimos alguns instrumentos que são utilizados para medir o tempo. Até a próxima aula e um forte abraço.